Olá, queridos amigos do canal Jesus no Leme. Estamos hoje com mais um vídeo no nosso canal. Que Jesus abençoe todos vocês, meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs em Cristo. Nosso canal hoje vai trazer, estamos na semana da prece e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fé raciocinada e sobre a prece. Vamos dar alguns pontos assim que a gente acha interessante, que está na codificação. Então nós vamos tentar fazer aqui, sempre trazendo nas nossas falas algo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, do Livro dos Médiuns, das obras básicas da doutrina espírita que nos sustentam e nos trazem a fé raciocinada. E hoje eu vou trazer dois itens e dois livros diferentes para nós discutirmos sobre a questão da prece. Então, como a doutrina espírita vê a prece, o que é a fé raciocinada? Ora, a fé raciocinada, ela deve ser inicialmente entendida como uma fé no aspecto de confiança, né? A palavra fé, nas suas mais diversas traduções do grego, como uma palavra de confiança, né? Então, de fidelidade, né? Então, uma vez que nós já conversamos sobre Deus, sobre esse Pai querido na visão de Jesus, a prece, né? Ou seja, essa fidelidade a Deus, entendendo que Ele é o ser supremo, infinitamente bom, justo e misericordioso, e já trazido por Jesus como esse aspecto do Pai, vem encadear o processo da fé raciocinada. Por quê? Porque o ato da prece, ou seja, de nós, através de um movimento de vontade, buscarmos, né, a religação, né, o religare da religião, a religação com esse ser supremo que é Deus. E claro que nesse movimento através da vontade, em que nós iremos, em determinados momentos, nos conectar através da oração, é fundamental entender por que isso acontece, né? Como isso acontece. Imagine que o ato da prece nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai. Quando nós queremos pedir um conselho, pedir uma ajuda, nós queremos agradecer por algo que esse Pai nos fez, a gente vai lá e vai ter uma conversa com o nosso pai, com a nossa mãe, tá? Dizer, olha, obrigado, olha, eu estou precisando disso, olha, eu estou com essas necessidades, estou com essas dificuldades. Mas vamos trazer primeiro para essa parte mais terra a terra, vou dizer assim, né? Pegando o livro aí de Chico e André Luiz, Entre o Céu e a Terra. Vamos primeiro para a parte da terra. Será que nós estamos agradecendo tudo aos nossos pais? Será que nós estamos realizando solicitações e pedidos justos e viáveis? Será que nós estamos realmente honrando e louvando os nossos pais? É a mesma coisa quando a gente direciona a Deus a nossa conversa e os nossos pedidos. E aí eu vou trazer o Livro dos Espíritos, esse livro tão maravilhoso, né? É o livro, a base da doutrina espírita. Na questão 659, terceira parte no capítulo 2, na Lei de Adoração. Allan Kardec vai perguntar, qual o caráter da prece? E os Espíritos queridos vão dizer, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Então são três pontos importantes da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, se na sua prece
você louva, né, ao Pai, se na sua prece você pede e você agradece, você já está fazendo uma prece. E como diz Jesus, né, você pode orar. Qual a melhor forma de a gente fazer esse processo de oração, esse processo da prece em si? E aí nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus vai dizer, né? Está lá em Mateus, então vai dizer assim: quando orardes, né? Orai, tá certo? Já num quarto ou num local isolado, não necessariamente quando a gente fala isso é do ponto de vista concreto, tá, meus amigos? Mas a gente não precisa alardear as nossas solicitações, né? Nós não alardeamos quando nós vamos falar com nosso pai, nossa mãe, né? Solicitando, agradecendo algo. Então, no nosso íntimo, num momento realmente de conexão, né? Quando às vezes a gente chama assim, pai, mãe, queria conversar com vocês, venham aqui, né? A gente não chama e vai conversando no meio de muitas pessoas e falando, a gente chama, conversa de uma forma mais íntima, né? Então, vai dizer também assim, que não serve a quantidade de palavras. Então não precisa, se você achar no seu íntimo, minha prece não vai ser boa porque eu peço tão pouco, eu não sei nem fazer uma prece. Né? Muitas pessoas dizem, eu não sei fazer uma prece, como é que eu faço uma prece? Né? Nós vamos tentar dar uma dica, hashtag vale a dica, Jesus no Leme, sobre como fazer uma prece. E quando nós formos orar, né, é interessante que nós perdoemos as faltas dos nossos queridos irmãos de caminhada. Porque como que Deus vai nos perdoar? Vai nos atender? Né? E aí mostrar também a confiança de que a prece é eficaz. E Allan Kardec vai comentar no item 7 desse mesmo capítulo aqui, capítulo 17, Pedi e obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai comentar a passagem que Jesus diz assim: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Está lá em Marcos, capítulo 11, 24. E Kardec vai dizer, olha só a fé raciocinada agora do codificador nos ensinando. Olha o raciocínio para a fé raciocinada. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência que não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é bom para nosso bem. Então, é interessante, vamos voltar para o terra aqui com os nossos pais. Tudo que nós pedimos aos nossos pais, ele nos concedeu, ou nos concede, ou nos concederá? Sejamos nós quando éramos crianças, jovens, agora já adultos? Não, não é assim que se dá. Ora, se com espíritos imperfeitos, que somos nós, não se dar assim, imagine com os espíritos puros como Cristo, que está aí, tantas preces direcionadas ao nosso Mestre, quanto mais a inteligência suprema, que tudo sabe o que é melhor para nós. Mas Kardec vai dizer aqui, muito interessante, isso daqui, meus amigos, pode pedir, porém, com confiança, como que diz Kardec, que sempre será concedido por Deus a nós. Vamos lá. Agora é um momento fundamental. Isso daqui sempre será concedido para nós na prece, se nós pedirmos com confiança. São três situações que irão, ou coisas que irão nos serão concedidas. Vamos lá. 1, coragem. 2, paciência. E 3,
resignação. Então, nas nossas preces, se nós pedirmos coragem, paciência e resignação, pedindo com confiança, Deus nos concederá. Mas Júlio, eu estou cheio de problemas. Senhor Jesus, tu que está aqui do meu lado. Estou com dificuldade na família, dificuldade financeira, dificuldades em relacionamentos, dificuldades tantas. E aí, Kardec vai dizer assim: também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmos das dificuldades, porque vai ser o grande mérito nosso se sairmos por si mesmos, mas vai nos dar os meios. Mediante, se a gente ficar atento, olha a fé raciocinada, não vai vir de bandeja, mas vai vir, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhes dessa forma o mérito da ação para nós. Vamos ficar atentos. Deus fala conosco a todo instante, toda vez que fazemos uma prece. Agora é porque a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento. Vai vir uma notícia, você vai entrar numa página da internet, do Instagram, do Twitter. Vai vir alguém lhe falar algo. Você vai ter uma intuição. Mas a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente faz a prece e fica desnorteado, ou então faz uma prece sem confiança e sem as solicitações devidas, que às vezes os nossos amigos espirituais querem nos intuir para que nós tomemos uma ação para resolver a circunstância e nós não conseguimos parar para perceber. Porque, eis a máxima, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, não vai assistir, como diz Kardec, porém, os que tudo esperam de socorro estranho, sem fazer uso das nossas faculdades. Isso seria injusto. Ou seja, tudo vem para mim, sem eu fazer nenhum esforço. Isso não é justiça de Deus. Nós seríamos fantoches. E não é isso que o Criador quer. O Criador quer que nós possamos dar os passos, possamos fazer a nossa contrapartida em nosso próprio benefício de progressão espiritual. E para completar, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 663, dizendo, Kardec pergunta, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desfiar-lhes o curso? Porque às vezes a gente quer fugir daquela provação, o negócio está difícil demais, está complicado, não estou suportando o Senhor, livrai-me desse mal, que nem sempre é o mal, porque a gente não tem essa perspectiva ampla. E aí os Espíritos dizem, as vossas provas estão nas mãos de Deus. Eu acho que está bem guardado, pessoal? Se as nossas provas estão nas mãos de Deus, a inteligência suprema não podia estar em mão melhor. Complicado é quando as minhas provas estão nas minhas mãos. Aí às vezes dá errado. Mas se as nossas provas estão nas mãos de Deus, ou seja, no aspecto metafórico, Ele sabe tudo, está cuidando de tudo. E algumas há que tem de suportar até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Ora, se lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olha como as coisas se casam. Se lá Kardec diz que sempre nos será dado coragem, paciência e resignação, a gente começa a resignar, começa a desenvolver virtudes daquelas provas difíceis, pode ser que a prova tenha um termo, tenha um final antes do que a gente previa ou do que a espiritualidade tinha programado na nossa encarnação. Então, essa era a nossa fala de hoje. Jesus no leme, fé raciocinada, prece. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.